Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, como é que estão vocês? Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Um ótimo dia. Eu peço ao Espírito Santo que continue guiando, que continue conduzindo, lhe instruindo, para que você venha viver e compreender as promessas de Deus na sua vida. As promessas de Deus, ela não tem fim. As promessas de Deus, ela é eterna. Se Deus prometeu algo para você, se Deus prometeu alguma coisa, Deus vai cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não confirmaria? Ou falaria e não se cumpriria? Então, Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O caso é que, às vezes, nós não sabemos esperar o processo, não entendemos o processo, ou precisamos compreender a ação de Deus no processo, amém? A minha oração é que Deus abençoe a sua vida. Você pode passar por um deserto, está passando por um deserto, você pode estar passando por uma situação difícil, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que Deus ele pode transformar esse deserto numa experiência maravilhosa para a sua vida. Deus é especialista em transformar maldição em bênção, né? Desertos em manancial. Bom, oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, abençoe esse ouvinte que está ouvindo essa programação, meu Deus. Abençoa a vida dele, seu corpo, alma, coração, Senhor Deus. Que ele venha, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, crescer na graça, no conhecimento, meu Pai. Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração, meu Pai. Que o Espírito Santo venha revelar, ele venha se deixar o Senhor se revelar a ele, meu Pai. Quebranta o coração, meu Pai. Fala, Senhor Deus amado. Arruma a bagunça, Senhor Deus, em nome de Jesus e abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai, queridos irmãos, nós vamos falar sobre Deus de promessa e Deus de aliança. Deus de promessa e Deus de aliança. Deus, ele é um Deus de promessa e Deus, ele é um Deus de aliança. Perceba isso. E o texto básico que nós vamos usar é Gênesis capítulo 17, que diz o seguinte: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Você viu antes que no versículo 15, que nós estudamos aqui, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Primeiro Deus dá uma palavra de encorajamento. Primeiro Deus fala, porque, queridos, nós não estamos sozinhos. Quem toca em você, quem toca em mim, toca na menina dos olhos do Senhor. Aquele que não sabe quem é, se torna alvo fácil do diabo. Mas quem sabe quem é, meu amigo, você tem um leão dentro de você. Você, minha irmã, mulher de Deus, tem uma leoa dentro de você. Então, e cuidado com aqueles que tocam em você. Por quê? Porque você é ungido de Deus. Ungido de Deus não é aquele apenas que está no altar, no púlpito. Também é ungido de Deus. O ungido de Deus é aquele que faz a vontade do Senhor, né? É aquele que faz a vontade de Deus, aquele que está em plena vontade de Deus. E Deus dá um conselho para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A perfeito aqui, o verbo no hebraico, dá uma ideia de você procurar a perfeição, de você ser uma pessoa estimável, ser uma pessoa que procure o bem, que ande em santidade. Sede santos como sou santo, né? É uma ordem do Senhor Jesus. Sede santo, procure a santidade, buscar a santificação, ou seja, aquilo que o homem pode fazer, né? Então, você precisa ser uma pessoa fora da caixa. Você precisa ser uma pessoa que não vem andar segundo o padrão desse mundo cruel, esse mundo sujo, esse mundo lascívio, esse mundo promíscuo, perverso e mau. Você tem que andar segundo a palavra de Deus. Você tem que andar segundo o conceito da palavra de Deus. Pois bem, e Deus faz um concerto e muda o nome de Abraão. E porém meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente.
Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Queridos, quando Deus muda o nome de uma pessoa, é porque é uma identidade que Deus dá àquela pessoa. Todas as vezes que Deus você vê na Bíblia Deus mudando o nome de alguém, é porque Deus deu uma identidade àquela pessoa. Abraão, né? Oséias, Sara, Josué, e dentre tantos muitos contundentes como o próprio Jacó, né? Jacó ele brigou com o anjo, e é uma identidade proativa, né? É uma metamorfose, é uma transfiguração, é uma transfiguração, né? Então, quando Deus muda a identidade, é porque ele reconfigura a pessoa, ele ressignifica a pessoa, ele dá uma convergência à pessoa, ele dá uma transfundação na pessoa, né? Então, tudo que é réis, o novo nome passa a ser adquirido quando Deus dá o nome à pessoa. Então, toda vez que você vê na Bíblia, o apóstolo Paulo é chamado Saulo, 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 porque me persegue, e se tornou Paulo, porque Deus deu uma nova reconfiguração, Deus deu uma nova ressignificação, Deus deu uma nova convergência, Deus mudou a sua transfundação. Então, queridos, isso que acontece. É isso que acontece quando Deus muda de nome. E Deus fez um concerto com Abraão. Falou: Abraão, você será pai de multidões. Você vai ser pai de nações. Você chega no Oriente Médio, queridos, praticamente todo mundo, entre aspas, ali é filho de Abraão. Todo mundo é descendente de Abraão. Você chega nos árabes, queridos, são um povo abençoados. Os árabes têm a bênção de Deus. Agora, muitos não entendem isso. Muitos não entendem isso. Deus ama os árabes como ama os judeus. Agora, só que os árabes, a maioria deles não entendem isso. E muitos que entendem, queridos, são cristãos fervorosos, mais do que muitos da gente, mais do que muitos cristãos ortodoxos tradicionais, reformados. Se você chegar em alguns países árabes, você vai se surpreender. Porque a gente tem ideia de países árabes, que é aqueles países xiitas, que na grande maioria né? Que tem raiva e ódio de Israel. Mas na verdade, os árabes de Israel são irmãos, né? São irmãos por parte de pai. Agora, a questão do conserto, a questão da aliança, Deus fez com Israel por causa de Abraão. Por causa de Abraão, né? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e Deus falou com ele dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, e será o teu nome, porque pai de multidão de nações te ponho posto. E farei frutificar grandissimamente, e te darei nações, e reis sairão de ti. Promessa de obediência. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Então Deus fez um concerto perpétuo com Abraão, né? Um concerto maravilhoso com Abraão, um concerto que vai perdurar sobre toda a eternidade, porque foi de Abraão, né, a princípio que veio o reino de Israel, foi de Abraão a princípio que veio a descendência de Jesus, foi de Abraão a princípio que veio a terra prometida, foi de Abraão a princípio que veio os patriarcas, foi de Abraão a princípio que veio Moisés, foi de Abraão que veio a princípio Josué. Então, queridos, Abraão, ele foi um arquétipo, um estereótipo que Deus transformou em uma grande bênção. Um homem que era estéril, um homem que não produzia nada, e Deus abençoou a vida dele. E uma coisa que eu aprendo aqui, queridos, frutifique, e te farei frutificar grandissimamente,
e te farei nações, reis sairão de ti. Você que vê que os reis de Israel, né, até hoje são considerados alguns reis importantíssimos. Teve reis de Israel, querido, não somente Davi, mas tremendos. Teve rei de Israel, queridos, que foi um rei maravilhoso. Eu posso falar aqui cinco. Ezequias, tirando Davi, Ezequias, Asa, Zedequias, Josafá, né? E Ezequias, né? E outros reis também que me fazem memória. Mas teve reis de Israel que foram fantásticos. Foram do nível de Davi para cima, ou para baixo. Né? Que Davi, acho que igual Davi não teve, não. Em termos de adoração e relacionamento com Deus. Né? Deixa claro. Davi teve algumas áreas que ele não foi muito bem, mas em termos de adoração e relacionamento com Deus, ele é top. Mas, enfim, tudo isso veio de Abraão, queridos. Tudo isso veio de Abraão. Queridos, uma coisa eu digo para você: frutifique no deserto que você está. Eu estava vendo a palavra de um pastor chamado Paulo Mazzoni, né? E tem coisas, queridos, que a gente precisa ouvir outros líderes, outros homens de Deus, sair até daquele arquétipo que são bons, que são maravilhosos. Eu já falei aqui que tem um grupo de 6 pastores que eu ouço, que Deus fala comigo, mas teve uma live ontem que eu assisti que foi impressionante como Deus falou comigo. Né? E olhar que eu tinha ouvido todos esses dias live, e olhar que eu vinha assistindo todos esses dias pregações maravilhosas, né? E para trazer uma palavra aqui para vocês, eu tenho que me encher. E o que ocorre? E um pastor, né, simples, humilde, né, e trouxe uma palavra maravilhosa e que me trouxe resposta que eu estava questionando há muito tempo. Porque, queridos, a Bíblia, o ser humano é assim. Deus às vezes vai responder tudo que você sabe. Mas daqui a um mês, 2 meses, você vai ter outras indagações. E você precisa de uma resposta de Deus. Você precisa de uma resposta de Deus. Queridos, o Evangelho ele é poderoso por causa disso. Você vê um cidadão, né? Um cidadão. Ele aprontou todas. Foi um cara que nunca quis saber de Jesus. Mas a partir do momento que ele aceita Jesus, os seus pecados são transformados, queridos. Porque o Evangelho ele é muito, além do Evangelho, o Evangelho é muito tênue. Se o cara que passa o tempo todo na igreja, ele não tem um relacionamento com Deus, ele só faz apedrejar as pessoas, julgar as pessoas, e não nasceu de novo, ele passou dentro da igreja o tempo todo. Se ele morrer, ele vai para o inferno. Agora o cara que ele andou fazendo tudo, né? Aprontando todas, e no último momento ele aceita Jesus, ele está salvo. Olha o ladrão da cruz e olha Saul. São dois exemplos contundentes em relação a isso. Saul cresceu na casa de Deus, Saul viu os pastores pregar, Saul viu, Saul foi usado por Deus, mas se deixou se contaminar. O ladrão da cruz não, pisou na bagaceira, mas no último momento, querido, segundo alguns estudiosos, se é veracidade ou não, não sei, mas foi a primeira alma a entrar no céu. Uma coisa eu sei, que ele entrou no céu com certeza. Se tem um homem na Bíblia que entrou no céu, foi esse homem selado por Jesus, foi esse ladrão da cruz que estava na direita. Então, queridos, a aliança que Deus faz conosco é uma aliança perpétua. Por isso, frutifique, ele fala, e farei você frutificar, e te farei frutificar grandissimamente, e te darei nações, e reis sairão de ti. Agora foi fácil para Abraão? Não. Abraão teve que enxotar reis perversos, Abraão teve que enfrentar tiranos, Abraão teve que enfrentar reis cruéis, mas Deus sempre foi com Abraão. E ai daquele que se levantou contra Abraão. Ai daquele que se levantou contra Abraão, queridos. Ai daquele, pagou um preço terrível, e a mesma unção está na minha vida, na sua vida. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Né? Porque quando eu falo isso, queridos, eu falo o seguinte: é o ônus da consciência. Quando alguém, eu falo que se alguém você vai se levantar, não estou dizendo que alguém se levantou contra você. Mas se você tem a bênção de Deus, é óbvio, querido, que as pessoas vão pagar o preço. Deus não tem o culpado com o inocente. O culpado, Deus não tem para o inocente e acabou. A gente precisa compreender que Deus é Deus de amor.
Eu sempre falo aqui no amor de Deus, como eu falei aqui agora. O cidadão que está no evangelho o tempo todo é igual aquele filho pródigo, né? O filho pródigo e o filho mais velho que estava desviado dentro da casa do pai. É como muitos estão. Muitos estão desviados na casa do pai e muitos estão desviados fora. Os dois estavam errados. Agora, só que um teve o mindset, mudou a mindset, a convergência, se converteu, e o outro não. Um teve metanoia e o outro não. É isso que muitos pastores não entendem. Que é uma coisa, abrindo parênteses aqui, tem muitos pastores que ele pega esse texto, né, e deixa os seus membros fazer o que querem e dá liberdade aos membros, não combate o pecado, e os membros fazem o que querem. A igreja vira uma baderna. A igreja, querido, vira uma pessoa sem compromisso, você vai ver o cidadão, a mulher prostituta, o outro é ladrão, o outro é maconheiro, e e outra coisa, e não há mudança de jeito nenhum. Se tivesse mudança, tivesse uma ordem de Deus, uma visão de Deus, as pessoas não mudam, queridos. O que muda as pessoas são a palavra de Deus. Tem coisas que são inalienáveis, tem coisas que tem princípios e marcos que não pode mudar. Você tem que amar todos. E na questão de tradicionalismo, que graças a Deus, querido, eu estudei, estudo e mergulho e sei e convivo e vivo e bebo, né? Todo mundo sabe que eu não sou um cara arcaico. Mas o que é que ocorre? Tem coisas, queridos, que são marcos que não podem ser tirados. Então você vai ver muitas pessoas aí, né? Ah, venha como estás, fique como estás. Não, tem que ter uma mudança de vida. Tem que ter uma transformação, né? E o pastor tem que chamar essas pessoas no eixo. Porque, querido, já vi uma coisa para você. Quando o pastor, ou qualquer pai, né, passa a mão pela cabeça dos filhos, o filho erra e o pai passa a mão pela cabeça, o que vai acontecer? O sujeito vai se tornar um crápula lá na frente. Vai se tornar uma pessoa sem limite lá na frente. Vai se tornar um monstro lá na frente e vai ser parado por algo pior, de maneira trágica. Pode ter certeza disso. Mas o pai que ama, ele corrige. Eu louvo a Deus pelas palmadas que meu pai me deu, pelas palmadas que minha mãe me deu, porque isso me fez um homem correto. E Deus corrige aquele que ele que ama. E acabou. Esse negócio de você passar a mão em cabeça de fulano, de Beltrano, né? Trate de acordo com a palavra de Deus. Não precisa você ser severo, nem cruel, nada disso. É o que a Bíblia, a palavra de Deus manda. Você corrigir com amor. Então isso serve muito para as igrejas, porque tem muitas igrejas que, meu Deus do céu, só a misericórdia de Deus. E papais também que são irresponsáveis. O filho apronta, que coisa linda. O filho quebra uma coisa, que coisa maravilhosa. Tem que corrigir, meu querido. Tem que corrigir. Então vamos lá. E te darei a ti a tua semente, depois de ti, da terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Deus faz um concerto com Abraão. Vamos até o versículo 12. E circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 anos, pois será circuncidado todo macho das vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então, Deus faz uma aliança com Abraão. Todo filho de 8 dias, né, da descendência de Abraão, deve ser circuncidado. O que é circuncidado, querido? Circuncidado é quando pega, né, o prepúcio do menino, né, como diz o outro, bingolinho, e corta aquela como fosse um pedacinho de fimose. Isso é um estatuto perpétuo diante de Deus. E esse menino, e todo mundo vai saber que esse menino é israelita, é uma aliança entre Deus, que Deus fez de uma forma física, entre Deus e o seu povo. Agora, hoje, o prepúcio é no coração, a circuncisão no coração é a metanoia, que é mais firme ainda. É um concerto entre Deus e você e Deus. Se bem que tem outras formas de prepúcio ou circuncisão, que é um tipo você fazer algo no mundo físico, como eu falei aqui, sobre atos proféticos, para revelar algo de obediência a Deus, como o batismo, como a ceia, né? Como outras circunstâncias também.
Então, queridos, Deus fez uma aliança contigo. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança, né? Com efeito, será circuncidado o nascido em sua casa e comprado por teu dinheiro, e estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo. E o macho com o prepúcio, cuja carne no prepúcio não tiver circuncidada, aquela alma será estipada dos seus povos. Quebrantou o meu conserto. Ou seja, era uma aliança que Abraão tinha que considerar, que fazer por onde? O macho, né, o menino macho, ou o menininho, né, de 8 meses, de 8 anos, 8 dias, teria que ter sua pele cortada, né? E quem não fosse assim, não estava circuncidado, né? Eu deveria ter outras alianças para poder resolver essa questão. Então, queridos, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de conserto. Deus é um Deus, queridos, que faz um conserto e visita a bondade dos filhos, também a maldade dos pais dos filhos até a quarta geração. O culpado deu um tempo inocente. E você vai ver que Abraão se tornou, queridos, o pai da fé. Hoje, a maior referência depois de Jesus é Abraão. Até mais do que Davi, até mais do que Moisés. Abraão tem uma significância grande, porque Abraão foi o arquétipo, o protótipo, o paradigma, o estereótipo, né? Como eu falei para vocês, por várias razões. E ele creu, como você falou. Deus falou com ele e ele creu, e isso foi imputado por justiça. Por exemplo, tem algumas pessoas que Deus falava alguma coisa, o camarada ficava meio incrédulo. Por exemplo, Deus falou com Sara, Sara riu, né? Deus falou com Zacarias, Zacarias ficou meio incrédulo, mas como é que pode, né? Deus falou que ele ia gerar um filho. Deus falou com outras pessoas de uma grande coisa que ia fazer. O cara duvidou, Abraão creu na hora. Abraão nem questionou. Por isso que isso foi imputado com ele como justiça, ele foi pai da fé, porque grandes homens de Deus questionaram. Querido Zacarias, homem libado, de conduta libada, e preguei aqui, quando um anjo falou para ele, olha, você vai gerar um filho. Ele, como isso que eu já estou velho, que não sei o que, foi dialogar, foi questionar. Aí ficou surdo para não perder a bênção, ficou mudo. Maria também, né? Maria, ela não ficou mudo, mas o José e tal, eles ficavam espantados, né? Eles, de certa forma, eles entenderam o plano de Deus, mas não foi igual a Abraão. Abraão foi rápido, ligeiro, objetivo. Então, queridos, vai chegar bênção na sua vida que você vai ficar espantado. Tome posse e creia. Pessoas já profetizaram sobre a minha vida, eu já tomei posse e criei na hora. Continuo esperando a bênção do Senhor na minha vida. Continuo esperando os propósitos do Senhor na minha vida. Porque, queridos, uma coisa que eu faço é o seguinte: frutifico aonde estou. Em todos os lugares que eu passo, eu procuro frutificar. Eu procuro deixar frutos dignos de arrependimento, para que o vosso Pai, meu Deus, veja em mim um homem excelente, um homem que glorifica a Deus pelas as obras. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória, para que as pessoas vejam a glória de Deus. Queridos, eu estou pouco preocupado se eu vou ter uma igreja grande, se eu vou ter 1 milhão de seguidores. O que eu quero fazer é deixar um legado. O que eu quero deixar aqui para vocês, né? A minha expectativa é deixar um ensinamento para vocês, né? E todo pastor deve ser assim, e tem que ser assim, né? Quero deixar o ensinamento, quero ser uma pessoa de Deus. Eu quero que tenha uma pessoa que venha viver as promessas de Deus e a vida de Deus em mim, né? Porque quando chegar o dia do arrebatamento, nós vamos ser arrebatados em nome do Senhor Jesus. Eu vou entregar a Deus os meus mostos, os meus molhos, daquilo que eu plantei, daquilo que eu colhi, daquilo que eu plantei e colhi, fruto de justiça, fruto de justiça. Porque o ímpio, queridos, ele frutifica na carne, o ímpio, eles são mau e perverso, mas você não, você tem que ser a excelência de Deus, você tem que ser aquilo que Deus criou para você ser. E Deus faz uma aliança contigo, querido, Deus fez uma aliança comigo. Eu me lembro que Deus fez uma aliança comigo ainda menino, ainda novo, né? É a aliança que Deus fez comigo. E é uma aliança que eu louvo a Deus por estar permanecendo nessa aliança, e serei eternamente grato e permanecerei nessa aliança até o dia que Jesus arrebatar a igreja. Porque como o Bispo Átila fala, querido, eu vou ser arrebatado. Você tem que ter essa fé e ser arrebatado, porque Jesus está voltando.
Querido, Jesus está voltando, a igreja está sendo preparada para o arrebatamento. A medida dos amorreus, queridos, é a questão da justiça de Deus. O que o mundo está vivendo hoje não é qualquer coisa. O que o mundo está vivendo hoje não é para se ignorar. O mundo está sendo chacoalhado, queridos, para um avivamento e para que as pessoas se voltem para Deus, né? Para que as pessoas se voltem para seguir a Deus. E Deus fez essa aliança, queridos, com Abraão, que estende a mim, a você, através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, para que você venha estar preparado, queridos, com a vida limpa, sincera. Não, você não vai ser perfeito. Perfeito você não vai ser, mas você vai ser aperfeiçoado por Cristo. Você não vai ser dominado pelo pecado, você não vai ter prazer no pecado, você vai ser uma pessoa fora da média, uma pessoa altruísta. Porque cristão é isso, querido. Cristão são pessoas que vivem fora da média, no sentido proativo da coisa. Porque o mundo está indo mal a pior, queridos. Quando você vê as redes sociais, você vê tanto lixo, tanto lástima. Parece que o ser humano perdeu a cabeça. Só lixo, 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 em todos os aspectos falando, guardado as devidas exceções. Guardado as devidas exceções, mas é um mar de lixo. É um mar de lixo para para muito pouco peixe, para muita pouca pérola. E você só vai ver fofoca, promiscuidade, intriga, toda sorte de mazelas e misérias. Mas você precisa ser o sol da terra e tem muito sol da terra, querido, porque a igreja está firme, queridos. A igreja está firme. Eu vi ontem que queimaram as igrejas no Chile. é, no Chile, eles são ateus, acho que 90% são ateus, e queimaram a igreja, que é o símbolo do evangelho. Queridos, a igreja ninguém destrói, não. E quando um dos ápices dele foi quando queimou uma das igrejas ali simbólicas, representando a morte entre eles, para eles, a morte de Deus. Como já dizia Friedrich Nietzsche, mas Deus nunca, querido, Deus não morre. Deus é ontem, hoje, eternamente, e nunca morrerá, pelo contrário, Ele está mais vivo do que tudo. E as pessoas ali, naquele ato desumano, né, e tolo, queimou a igreja, o sino, pensando que estava atingindo a Deus. Mas são um bando de tolos, um bando de coitados que não sabem nem um palmo à frente do nariz. Então, queridos, frutifique aonde você está. Está passando pelo deserto, passe dando glória a Deus. Está sendo caluniado, fique dê glória a Deus. Deus, em suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. E, queridos, e quando você está no Evangelho, o Evangelho, queridos, tem espinho, mas tem rosas também. Tem rosa, mas tem espinho também. Você precisa saber disso. Abraão, não foi fácil para ele, mas contudo ele venceu. E nenhum dos seus inimigos que se levantou contra ele, nenhum prevaleceu. Nenhum prevaleceu. Nenhum. Porque, queridos, Deus, ele vela para a sua palavra para cumprir. Deus, ele vela para a sua palavra para cumprir. Ele mesmo fala em Jeremias: eis que eu velo a minha palavra para cumprir, e a palavra não voltará vazia, prosperará para aquilo que eu enviei. A palavra de Deus, que ele não volta vazia, sempre tem algo, ela sempre preenche alguma coisa. Você não fala a Bíblia soltamente, a impressão que muitas das vezes o que o diabo coloca somente mas lá na frente vai produzir algo maravilhoso. Toda vez que você cita a Bíblia, jamais, quando você cita com consciência, né, com verdade, né, jamais ela volta vazia. Jamais volta vazia. Ah, pastor, a situação piorou. Não piorou, não. Piorou nos seus olhos. Mas você está tendo grande vitória. Porque, queridos, as coisas de Deus, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, somente os espirituais. Foi o que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos, o mestre em Israel, não compreendia as coisas do Espírito. E para você estar numa atitude de Espírito, você precisa andar em Espírito. Você precisa andar no nível do Espírito para não cumprir as concupiscências da carne, a soberba da vida. E não entender as coisas de Deus. Porque um simples servo, uma simples pessoa, querido, ela entende o que Deus quer falar
quando ela tem um entendimento. Você pode pegar, queridos, né, um faxineiro, um zelador. Se ele tiver o Espírito Santo de Deus, ele vai entender. Ele entende tudo. Você pode pegar um doutor em, da NASA, ou doutor em astronáutica, ou um homem com sede de pós-doutorado. Mas se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, querido, ele vai ser um tolo, um nécio. Um tolo e um nécio. Por isso que a Bíblia fala que Deus se revela para os simples e humildes. E também vice-versa. Você pode pegar um doutor, um homem inteligente, um homem inteligentíssimo, que deixou seu coração ser quebrantado pelo Espírito Santo, e ele vai entender tudo que a palavra de Deus diz. Você vê, por exemplo, tem muito exemplo como Isaac Newton, um homem que entendeu a palavra de Deus de uma forma extraordinária. Né? Isaac Newton foi um grande homem inteligente, né, na área secular. E outro cientista também, que você pode passar aqui, falar aqui o nome de 10, mas mas o tempo não dá tempo. Então, o importante é que é o Espírito Santo, o fator gerador é o Espírito Santo. Não é a condição da pessoa, se a pessoa é preta, branca, azul, feia, né, ou bonita como eu, aleluia, glória a Deus. O importante é que a pessoa venha ter do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai transformar, é o Espírito Santo que vai falar, que vai fazer essa mudança na vida da pessoa. É o Espírito Santo que vai fazer essa metamorfose, essa metanoia na vida da pessoa. E a pessoa vai conquistar a sua vitória em lugares altos. Por isso, Deus tem uma aliança contigo através de Jesus. Não se deixe te abater. Para cima, Deus é contigo. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E todos verão a aliança e o conserto que Deus tem contigo se andares na presença do Senhor e buscar o seu santo nome. Amém? Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração.